avanço da ciência, diversas polêmicas surgem acerca da metodologia das pesquisas. Como realizar experimentos com animais de modo ético? E o uso de embriões congelados? Como manipulá-los corretamente? E qual seria a melhor forma de realizar pesquisas com humanos? Estes são alguns dos principais estudos da bioética. Bioética é uma palavra nova que eu estou escutando agora. Eu acredito que seja algo relacionado à vida, preservação, à ética da vida. A ética é em relação à vida, em relação à natureza, à vida em geral, aos seres humanos, aos animais. Eu acho que está relacionado às regras ou posicionamento das pessoas, né, em relação à conduta do que seria melhor para a humanidade. Eu entendo que bioética seria uma forma do ser humano se relacionar com a vida, né? Então, por exemplo, numa pesquisa, eu entenderia que seria não só um respeito, mas uma forma de se relacionar dentro de padrões éticos. A ética na medicina, né? Como conduzir, como colocar, né, a medicina em prol da vida. Bioética eu entendo como um conjunto de cuidados, né, que o cientista principalmente deve ter a partir do seu trabalho. A bioética é uma coisa que precisa entender também os valores de cada época, de cada cultura, de cada sociedade. É o conhecimento das condições em que a pesquisa em entidades vivas, seja animais, sejam plantas, sistemas ecológicos, sistemas de vida. Eu não me importo que façam pesquisas com animais. Se é necessário, né, para nós evoluir um pouco na medicina, eu acho que sou a favor, sim. Desde que não maltratem muito os bichinhos, né, que eles não sintam muita dor. É através desses experimentos que acabam ajudando toda a sociedade com os resultados que se obtém. No geral, eu sou a favor, sim, desde que se justifique para salvar vidas, né? Eu não me candidataria, a princípio, como cobaia humana, mas dependendo da pesquisa, dependendo dos fins dela, né, dos objetivos dessa pesquisa, haveria essa possibilidade. Se o risco fosse mínimo e o ganho para a sociedade com o desenvolvimento dessa substância fosse alto, eu me candidataria. Teria que ver que tipo de pesquisa e seria realmente uma pesquisa que iria beneficiar a sociedade como um todo. O Pesquisa em Pauta de hoje conversa com o presidente do Núcleo de Bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, José Roberto Goldim. A entrevista foi realizada durante o último Salão de Iniciação Científica da URGS. O médico aborda questões como o uso de embriões congelados e fala da ética inserida na pesquisa acadêmica. Professor, o senhor pode definir o termo bioética, em que contexto ele é utilizado? Bom, a bioética tem uma utilização que tem assim, múltiplas leituras, né? Eu conheço pelo menos mais de 30 definições diferentes de bioética, né? E que eu acho que a bioética, a rigor, ela tem que ser entendida como uma possibilidade de trocas, né? A bioética surge como um grande campo de fazer interfaces entre conhecimentos já estabelecidos. A bioética, quando ela surgiu em 1927, com um pastor luterano chamado Fritz Jahr, ela surgiu como uma ampliação da ética para o sentido mais amplo da vida e não só para a vida do ser humano em si. No sentido de ampliar a possibilidade de ver que nós temos entre nós dois, como seres humanos, deveres um para com o outro, né? E a ética justamente vinha lá desde a Grécia, estudando como é que era essa relação entre pessoas, né? E o Fritz Jahr faz uma proposta muito inovadora em 27, que é quando ele amplia da questão do ser humano para com o ser humano, do ser humano para com plantas, com animais, ou seja, de colocar bem dentro de uma proposta pós-darwiniana, de que o homem não é mais algo destacado da natureza, mas que ele está dentro da natureza, e se ele está dentro da natureza, ele tem deveres também para com esses seres. Quando a bioética avança, né, que ela fica desconhecida, latente há muito tempo, quando ela surge em 1970, ela surge justamente nesse contexto também, dos grandes movimentos sociais de feminismo, contra a guerra, de interação racial, de chegar e discutir assim, afinal, o que é
essa questão da justificativa para um bem viver no sentido mais amplo, envolvendo a questão ambiental, envolvendo a questão do paciente ser considerado como uma pessoa e não simplesmente como um paciente, como alguém doente, né? Ele se apropriando também da tomada de decisão dele. E a bioética surge nesse contexto de grandes modificações do final dos anos 60 para se consolidar claramente, não como uma nova disciplina, não como uma ética aplicada propriamente dita, mas como uma grande reflexão baseada na ética que permite que, por exemplo, a medicina, o direito, a sociologia, a política, as questões teológicas, religiosas, façam vários diálogos e permitam então o quê? Que a gente não se aproprie do conhecimento um do outro, mas que a gente melhore a compreensão do que é esse evento multifacetado que é ser um ser humano, que é ser algo, né, dentro desse contexto da natureza. Sim, porque até essa interdisciplinariedade ela pode ajudar nas questões éticas e do próprio conhecimento de todas as áreas, não é? Exatamente. E que é isso que permitiu, por exemplo, a gente ter respostas que nenhuma das disciplinas isoladamente teria. Que um dos fatores que foi assim um dos grandes motivadores para a discussão bioética foi a questão, por exemplo, quando se mudou o critério de morte, né, do critério cardiotorácico para o critério encefálico. E tu pensa assim, não era nenhuma questão de domínio, de discussão da população. Foi uma proposta científica que surge para facilitar a questão dos transplantes e que propicia uma nova abordagem para o evento mais terrível na vida das pessoas, que é a morte, né? Então exigiu uma discussão. A discussão que a reprodução assistida trouxe, por exemplo. Afinal, nunca ninguém tinha um embrião na mão. Nunca ninguém tinha um embrião congelado. E qual é o status daquele embrião congelado? Quando a gente começa a ver assim, antigamente tu tinha a mãe conhecendo o sexo do seu bebê no momento do parto. E ali ela personificava, dava um nome, né? Ele assumia um contexto social a partir do parto. Hoje em dia, com a ecografia, tu já consegue saber o parto cada vez mais precocemente. E essa criança, ao ter a questão já do sexo definido, já recebe um nome e ela já tem inclusive amigos, né? Que as pessoas perguntam umas para as outras como é que vai o fulano, referindo a alguém que ainda está intraútero se desenvolvendo. Então, essas provocações que foram surgindo exigiram que aquela reflexão anterior não bastava mais. E a bioética justamente entrou para fazer essa discussão. E por isso que ela foi tão fertilmente explorada, vamos chamar assim, porque a gente tem assim repercussões na área de transplantes, na área de experimentação, tem múltiplos campos que começaram a exigir uma reflexão entre saberes, e esse nome acabou se convencionando de chamar de bioética. Que outros exemplos em que a bioética ela é fundamental de ser estabelecida? Não, eu acho que, por exemplo, tem questões fundamentais. Por exemplo, acesso ao sistema de saúde é uma discussão bioética fundamental. Até quanto a gente pode pensar que se pode oferecer para a sociedade cuidados de saúde. E tu pega, por exemplo, esse tema de alocação de recursos, né, de órgãos para transplantes, de tu chegar e ter qual é a questão de medicamentos especiais, se tem várias questões de acesso, o próprio acesso mais simples, se tu for pensar, da pessoa ter acesso ao posto de saúde com atendimento qualificado, já contempla inúmeras questões bioéticas, né? Desde uma situação que nem essa, muito pragmática, muito social, até questões que vão passando por novas terapêuticas, por novos exames de diagnóstico. E aí começa, por exemplo, assim, um desafio enorme que se tem na bioética hoje em dia, a área de genética, aonde eu, cada vez que ia ao meu médico fazer um exame, os resultados me diziam respeito só a mim. A repercussão para terceiros, do ponto de vista médico propriamente dito, era nenhuma. Agora, no momento que a gente está entrando com variáveis genéticas no meio, se tu é da minha família e eu sei que eu tenho uma doença genética, tu também tem repercussão.
Então a noção de privacidade, de confidencialidade, as novas questões, por exemplo, de discriminação por determinadas doenças, né? Tudo que se vivenciou com a questão do episódio HIV/AIDS, por exemplo, né? Que foi uma escola maravilhosa de como se trata uma maneira de começar a não discriminar pessoas em função de um diagnóstico. Né? Se tu pega, por exemplo, a questão de toda a reprodução assistida, que a gente já falou, olha, a gente tem assuntos que não param, se for pensar, porque a bioética é muito abrangente. E ela, sempre que provocada, ela faz essa reação de propiciar um espaço de discussão, de mediação, para a gente poder fazer, né, pelo menos alguma forma de avanço na possibilidade de conhecimento. E quando as questões bioéticas interferem a questão do conhecimento? Por exemplo, é famoso o caso do aluno na própria universidade que se recusou a fazer experimentos com os animais. Quais os procedimentos? Como é que isso interfere ou não na aquisição do conhecimento? E aí a gente tem que pensar assim, a bioética discute basicamente uma única coisa, como a ética faz, né? Que é a questão assim, aquela ação que eu estou fazendo, ela se justifica ou não? É adequado ou não fazer aquilo que eu quero fazer? E a pergunta da bioética, a pergunta da ética é sempre o porquê fazer ou não fazer, né? Diferente do que a moral prescreve, diferente do que a lei estabelece, que são regras, a moral trabalha num plano da justificativa. E que a gente tem que trabalhar num plano de justificativas que são baseadas em argumentos que são passíveis de discussão racional. Aí tu chega, por exemplo, e vê aquele episódio do aluno que se recusou a participar de atividades com animais, tem uma justificativa baseada na sensibilidade do aluno de dizer, olha, em experimentos que envolvam animais eu não quero participar. O que não pode ser pensado é que isso se estenda a todo e qualquer procedimento usando animais ser considerado como sendo inadequado. Então nós vamos ter que pensar assim, a gente pode desconsiderar os animais de qualquer consideração? É óbvio que não. Agora, a gente não vai poder fazer nenhuma pesquisa com animais a partir de agora. Aí a gente tem que pensar o argumento seguinte, nós continuamos a fazer pesquisa também com seres humanos. E o que é o critério? É a adequação. Então, se tu faz uma pesquisa em animais, se tu faz uma pesquisa em humanos, tendo uma justificativa ética de que tu está minimizando riscos, tu está buscando benefícios, tu está de alguma forma pensando no conjunto maior e não só naquela situação particular, se justifica. Agora, eu também não posso, bioeticamente falando, desqualificar aquela demanda individual de um aluno que nem esse. A gente vai ter que pensar em estratégias que não vão poder contemplar a totalidade da experiência que ele teria em participando daquela atividade. Mas então eu também não posso excluí-lo por uma situação que nem essa. Então nós vamos ter que pensar assim, que atividades complementares ele pode fazer que possam suprir alguma parte, pelo menos, dessa carência que ele vai ter em não participando. E a gente tem que pensar nessa visão mais abrangente, do todo e da parte, tendo esse diálogo constante. Até falando nessa questão da pesquisa universitária, a universidade também tem um comitê de ética, né? Como é que funciona esse comitê? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um comitê de ética que funciona desde 2007, desde 97. E eu fiz parte da composição inicial do comitê, que na universidade nós já tínhamos, na época, 2 outros comitês. Tinha o comitê da Faculdade de Odontologia, que era um pouquinho anterior, era de 2005, de 95. Sim. E o comitê do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que foi um comitê criado em 1989. Esses comitês, todos eles têm um objetivo básico, que é verificar se os projetos de pesquisa que estão sendo propostos para ser realizados, antes deles serem executados, se eles preenchem critérios de adequação. Então, se não vão expor a pessoa a situações abusivas, se o critério de seleção é justo, se os riscos são riscos passíveis de serem bancados,
se as pessoas vão ter um tratamento humano adequado, se os animais vão ter as medidas de cuidado que eles preconizam, se as pessoas vão ser adequadamente informadas dentro de um processo de consentimento. E aí então o pesquisador submete ao comitê o protocolo de pesquisa dele, com o projeto, consentimento e outros documentos. O comitê se reúne, uma das pessoas recebe antecipadamente o projeto para avaliar, elabora um parecer que ele vai dizer se esse projeto é aprovado, não aprovado, ou se ele ainda merece algum aprimoramento que permita a sua aprovação. E aí o comitê se reúne e na composição do comitê, que é sempre multiprofissional, que tu vai ter médicos, né, engenheiros, administradores, enfermeiros, biólogos, ou seja, a diversidade da universidade está ali presente, mais um representante externo dos usuários da comunidade em si. E essas pessoas deliberam e aí vão ver se o projeto já pode ser aprovado, se ele merece alguma situação de melhoria por parte do pesquisador ou, excepcionalmente, se ele é não aprovado. E é realmente excepcional que as taxas de não aprovação flutuam no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, ao redor de 1%. Sim. Que seriam pesquisas consideradas como sendo pesquisas abusivas. Claro. Uns 85% a 90% dos projetos acabam sendo aprovados ou na primeira vez ou após aprimoramento. E tem uma taxa de uns 5 a 10% que depois que o pesquisador recebe, ele se dá conta de que tem tanto problema para resolver que talvez valha a pena pensar num outro projeto. E professor, uma questão interessante também é a questão da bioética profunda, que é um desdobramento mais recente. Quais as suas implicações? A bioética profunda foi uma proposição do professor Potter, quando ele foi convidado para fazer uma intervenção no Congresso Mundial de Bioética em Tóquio, e ele resgatou uma visão da ecologia profunda que o professor Arno Inés tinha à época, que era fazer uma discussão que ele dizia o seguinte: a maioria das vezes a discussão que se faz nesses temas de moda é muito rasa, né? Então, a tradução correta era que a gente tenha que fazer o quê? Um aprofundamento da bioética. Que a gente tem que chegar e ir mais para as coisas fundamentais e não ficar discutindo só numa coisa quase que opinativa. Eu acho adequado ou não acho adequado? Mas aí a pergunta fundamental de novo é: por que é adequado ou não? Não é uma questão de gosto pessoal, não é uma questão só da pessoa ter uma preferência, mas é de justificar de tal maneira que nós dois, fazendo uma discussão racional, possamos chegar à conclusão que tu pode me convencer ou eu posso te convencer por argumentos, mas não por uma questão simplesmente de adesão a um pensamento. Sim. E esse estilo, esse tipo de bioética profunda, ela é aplicada também à pesquisa universitária? Essa questão da argumentação, Eu acho que são várias escolas, entendeu? A bioética profunda o professor Potter fez, o nosso grupo trabalha numa perspectiva um pouco diferente. Nós trabalhamos no que a gente chama de bioética complexa, que é uma bioética que tenta justamente permitir esse interfaceamento mais amplo possível entre os campos de saber, usando, né, a teoria da complexidade como base para isso aí. E são diferentes escolas. O que importa, eu acho, é justamente propiciar espaços de discussão, né? É que a bioética veio justamente para propiciar que campos que antes eram desconexos comecem a reconhecer que eles têm áreas de contato que podem ser então permeadas, algumas coisas de uma por outra, e que a gente chegue a, né, por construir uma realidade nova que é síntese dessa discussão toda. Sim. Até o senhor falou dessa questão da discussão de campos distintos, mas que, na verdade, nem tanto, né? O senhor é biólogo com uma formação em medicina. Então, de que forma esses vários conhecimentos vão tornando a bioética mais... Mas aí tu vê, por exemplo, assim, ó, se nós na bioética não tivéssemos um diálogo extremamente constante com o pessoal da filosofia, seria um desastre, né?
Um outro diálogo fundamental que a bioética tem que saber fazer é com a área do direito, porque não adianta a gente ter toda uma argumentação que é maravilhosa se ela não se sustenta no arcabouço social maior que é a questão do direito. Então, e também não adianta se ela não tem uma perspectiva economicamente autossustentável. Se politicamente ela também não tem um enquadramento melhor, se ela na cultura não tem alguma âncora. Então, justamente o que a gente tem que conseguir fazer é conviver nessa diversidade e saber que a gente vai ter que ter uma humildade de reconhecer que nenhuma área do saber sabe tudo. Que nenhuma área do saber é que vai dar a resposta. Que a resposta vai emergir justamente dessas trocas que a gente faz e principalmente de que cada um de nós, na sua área específica, tem que ter uma competência fundamental, mas também tem que ter a humildade para se abrir e poder trocar com aquela outra área com a qual eu estou precisando fazer essa interação no sentido de aperfeiçoar, de aprimorar.